E a palavra de Deus hoje está lá em João 20. Vem. Coisa linda do Senhor, né, gente? Glória a Deus. Eu quase João 20 inteiro, mas não sei inteiro não. Vamos lá, João 20, capítulo 1. João 20, verso 1, perdão. Capítulo 20, verso 1 a seguir. Todo mundo aí? Aqueles que puderem se colocar de pé em nome de Jesus, reverência à palavra de Deus, amém. Quem não puder, está tudo bem. Ao amanhecer, o primeiro dia da semana, estando ainda meio escuro, Maria Madalena foi ao sepulcro e viu que a pedra que fechava a entrada havia sido removida. Então saiu correndo em busca de Simão, Pedro e do outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: eles tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde colocaram. Imediatamente Pedro saiu em direção ao sepulcro, acompanhado pelo outro discípulo. Ambos corriam juntos, entretanto o outro discípulo correu mais do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Inclinando-se, viu as faixas de linho ali, mas não entrou. Em seguida chegou Simão Pedro, que vinha logo atrás dele. Pedro entrou no sepulcro e também viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera em volta da cabeça de Jesus e que não estava com as faixas de linho, mas dobrado à parte. Então o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou. Este viu e creu. Contudo, eles ainda não haviam entendido que, de acordo com a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. E assim foram os discípulos outra vez para suas casas. Por outro lado, Maria continuava do lado de fora do sepulcro, chorando. Enquanto chorava, inclinou-se para olhar dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco sentados onde estivera o corpo de Jesus, uma à cabeceira e outro aos pés. Então os anjos perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhe respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Assim que disse isso, olhou para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era ele. E Jesus perguntou-lhe: mulher, por que estás chorando? A quem procuras? Maria, imaginando que fosse o jardineiro, rogou-lhe: se tu o tiraste daqui, dize-me onde o colocaste e eu o levarei. Então Jesus a chamou: Maria. Ela, voltando-se, exclamou também em aramaico: Raboni, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: não me segures, pois ainda não voltei para o Pai, mas vai, e ao encontrar meus irmãos, dize-lhes assim: estou ascendendo ao meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. E assim foi Maria Madalena e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou-lhes tudo o que o Senhor lhe dissera. Então, ao entardecer daquele dia, o primeiro da semana, os discípulos estavam reunidos, as portas trancadas, por medo das autoridades judaicas. Jesus apareceu, pôs-se no meio deles e disse: a paz seja convosco. Enquanto falava aos discípulos, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos ficaram muito alegres ao verem o Senhor. E Jesus lhes disse mais uma vez: a paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E tendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoastes os pecados, seres lhe-ão perdoados. Aqueles aos quais não tiverdes, seres hão mantidos. Até aí. Feche teus olhos, cura a tua cabeça, aqui em nome de Jesus. Soberano e eterno Pai, na tua presença que nós permanecemos e queremos ficar sempre. Obrigado, Senhor, por estar aqui. Obrigado, Senhor, por nos abençoar. Obrigado, Senhor, por cada um, Pai amado, que se faz presente nesse ministério. Obrigado por cada família que nos assiste. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus, Pai amado, pelos vizinhos deste lugar, da esquerda, da direita, da frente, de trás. Senhor, abençoe eles, protege eles. Obrigado, Senhor, porque em todo tempo o Senhor tem nos abençoado. Obrigado por ser um Deus maravilhoso. Obrigado, Senhor, por tanto amor, Pai.
Assim como lhe peço em cada oportunidade, lhe peço mais uma vez, Pai, que cada palavra que sair da minha boca seja dirigida pelo Teu Espírito Santo, e tudo que for dito neste lugar seja para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu louvor. Senhor, eu faço isso e agradeço em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aplauda esse Deus maravilhoso. Aleluia. Oh, glória a Deus. Ele vive, né, gente? Que coisa boa a gente poder dizer: o nosso Jesus vive. Conforme colocado pela missionária agora há pouco, cara, não tem nenhum igual ao nosso Senhor. Isso é tão maravilhoso de dizer, falar, cara, eu sirvo o meu Jesus, cara. Ele reina, Ele vive. E é bom saber que Jesus está voltando, e é bom ansiar por isso, e é bom estar preparado para isso também. Para cada dia eu vou me preparando para isso, porque o Senhor quer me ver adorando a Ele. Ele quer nos ver assim, em adoração, lutando contra as coisas do mundo, as vontades da carne, e falar, cara, estou me santificando, é todo dia, sabe, uma batalha todo dia, uma luta todo dia, não é assim, Rafa? Uma luta todo dia, não é assim, Deus? Uma luta todo dia, não é assim? E a gente vai vendo que Deus, Ele vai nos mostrando como é bom servir a Ele, como é bom estar com Ele. E eu, meditando na palavra de Deus, meus irmãos, eu chego em João 20, eu sempre me emociono, eu me emociono demais, assim, porque eu fico imaginando como foi forte aquele momento, E quando você vê aqui Maria Madalena, quando você vê ela chamando Pedro e João, quando você vê a euforia deles buscarem de encontro onde estava o Mestre, a preocupação deles, por mais que cada um tenha ali tido os seus erros, as suas falhas, porque todos tiveram, o único que não falhou foi Ele, foi Jesus Cristo. Mas ao saber que tinha sido removida a pedra, eles só não, a gente precisa ir lá para ver se não levaram o nosso Jesus, o nosso Mestre. E eles correm, a palavra de Deus, ela ensina que eles vão correndo. João, acho que era mais preparado do que Pedro, sai na frente, chega primeiro. Depois chega Maria Madalena. E a palavra de Deus, como nós lemos, ela vai dizer que eles se preocupam com o Senhor. Eles querem saber onde o Senhor está. Maria continuava do lado de fora, como diz a palavra de Deus, chorando. Ela chorava angustiada. Ela inclinou-se para olhar para o sepulcro e viu 2 anjos lá vestidos de branco. E a gente vai ver que a palavra de Deus, ela continua nos ensinando que eles estavam sentados onde estiver o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. E Maria vê aquela cena, então os anjos perguntam: mulher, por que está chorando? Por que tu choras? E talvez seja a pergunta que o Senhor fez para mim e para você hoje. Por que você chora? E respondeu: porque levaram o meu Senhor. O problema daquela mulher naquele instante não era porque ela não tinha alguma coisa, ou porque ela não tinha conseguido conquistar um objetivo dela. Não, ela estava chorando e desesperada por causa do corpo de Jesus. Então ela lhe respondeu isso, e assim lhe disse isso. Olhou para trás e viu Jesus em pé, mas ela não reconhece Jesus, Ela imagina que é um jardineiro. Mas quando Jesus entoa a voz e coloca Maria, ela se espanta, olha, imagina a cena, a emoção de Maria ao ver Jesus Cristo, mas ao mesmo tempo Jesus fala: filha, não me segures, vai, monte dos seus irmãos, anuncia que eu vivo, que eu venci a morte, e vocês também vencerão. Então essa palavra, ela vem nos ensinar tantas coisas. O que Jesus
fala sobre ressurreição, ele vai falar sobre tantas coisas. Quer dizer, sobre tantas coisas maravilhosas, dizer que é possível. Que nós não podemos desistir das coisas de Deus, sabe? Por mais que seja um momento difícil para você, jamais desista das coisas do Senhor. E essa fé que transcende toda necessidade, meu irmão, de qualquer tipo de prova, é a nossa fé que vai transcender qualquer tipo de prova. A gente vai ver mais um pouquinho para frente que Tomé duvida. Tomé não crê naquilo que os discípulos contam. Fala, Jesus veio aqui, Tomé não estava, né? Jesus voltou, cara, Jesus vive. Eu não creio, só creio se ver as mãos, só creio se ver ele. Jesus aparece para Tomé. E a palavra de Deus vai dizer no verso 29, aqui ele afirmou Tomé: porque me viste, acreditaste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Bem-aventurados os que não viram e creram. Bem-aventurado é você, meu irmão. Bem-aventurado é você, ou seja, felizes são vocês que não viram e estão crendo em Jesus. E essa palavra é para mim e para você. Felizes são aqueles que creem em mim. É essa fé que transcende a necessidade de provas, irmão. A gente não precisa ver para crer. A gente precisa crer. E se for da vontade de Deus, veremos. Amém? Então a ressurreição é uma mensagem do quê? De esperança e nova vida. Nos traz esperança, é a certeza de que Ele vive, é a certeza de que o Senhor tem cuidado de nós e o amor dele, meu irmão, é pelo amor dele que nós estamos aqui hoje. Isso tem que ser de grande valia para mim. Isso tem que ter grande importância, tem que ter mais importância na minha passagem nessa terra como cristão. A mensagem da cruz. É diante disso, cara, que a gente tem que olhar para as nossas falhas, os nossos erros, as nossas dificuldades, e etc, etc, etc. E as nossas alegrias também, e falar, é graças a Ele. Se estamos vivos aqui, é pela graça. Se estamos aqui, é porque o Senhor permite que estejamos aqui. E isso não pode ser um negocinho que passa pela gente, não, beleza, Páscoa, né? Mensagem da cruz, ressurreição. Não, a gente tem que olhar isso como a meta cumprida, sabe? Por mim e por você. Então a ressurreição, ela vai dizer sobre esperança, sobre ter a certeza de que o Senhor está conosco. Vai dizer sobre restauração, meu irmão. Então o Senhor, Ele vem restaurar. Então a palavra de Deus vai dizer no verso 21, Jesus disse mais uma vez, a paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E tendo disso isso, sobrou sobre eles o que é mais importante para a minha vida e para a sua hoje: o Espírito Santo de Deus. Você tem o Espírito Santo de Deus. Você já parou para analisar o tamanho disso? Você já parou para analisar a importância de você falar, cara, eu tenho o Espírito Santo? Né? Porque às vezes, sabe o que acontece no nosso dia a dia, na nossa correria, a gente vai esquecendo dessas coisas. A gente está bem. Não é tão... Não. Ter o Espírito Santo de Deus é a coisa mais especial que você pode ter nessa vida. Mais grandiosa. E a palavra de Deus vai dizer que aí que está a grande questão. O fato de eu ter o Espírito Santo de Deus, eu preciso entender bem a mensagem da cruz para saber como eu quero ser cheio desse Espírito Santo de Deus. E aí que vem a questão. Porque daqui para frente, a partir do momento que a gente aceita Jesus Cristo em nossas vidas, começa a ter uma vida, né, com Cristo, a gente vai renunciando às coisas que nos afastam de Deus e vai buscando as coisas que nos aproximam dele. Começa essas batalhas espirituais para que você não seja cheio do Espírito Santo de Deus.
É aí que o crente precisa orar, é aí que o crente precisa vigiar, é aí que o crente precisa buscar, é aí que o crente precisa estar presente mesmo, é aí que o crente precisa entrar, se for preciso, na batalha espiritual e falar: em nome de Jesus, pelo sangue do meu Senhor, está repreendido todo mal na minha vida, todo mal na vida da minha família. E aí sim a gente vai alinhando a nossa vida, a gente vai caminhando, a gente vai construindo. É pedrinha por pedrinha, é dia a dia. Que é simples dizer: não, você está com Jesus, você vai ser cheio, você vai ser isso, você vai ser aquilo. Meu irmão, é dia a dia, é uma batalha, é uma luta. Carne, espírito, carne, espírito, carne, espírito. E todo o tempo a gente precisa tomar decisões de vida. Sem balela, sem meia conversa. A verdade é essa: eu preciso buscar todo dia para poder ser cheio de algo. Para ter algo, eu preciso buscar algo. Como que eu falo que eu tenho algo se eu não busco algo? Como que eu falo que eu sou repleto, que eu sou cheio de alguma coisa, se eu não tenho isso? Se eu não tenho vontade de estar, se eu não quero estar perto, se eu não quero ouvir, se eu não quero meditar, se eu não quero buscar, se eu não quero estudar, se eu não quero estar na igreja, como que faz? Como que faz se eu não consigo lutar contra o meu próprio eu às vezes? Será que se eu não prestar atenção, eu não deixo quieto, cara, esqueço talvez da mensagem da cruz diante de atitudes que não agradam ao meu Senhor? Porque eu entendo que quando a gente erra, o Senhor nos dá a oportunidade de conserto. Mas quando a gente erra de novo o mesmo erro, o que a gente está fazendo com o Senhor? Né? A gente está praticamente atirando pedra na cruz. Quando a gente não consegue identificar isso em nós mesmos e falar: cara, eu preciso mudar, eu preciso buscar realmente uma mudança para ser cheio do Espírito Santo de Deus. E é tão bom ser cheio do Espírito Santo de Deus, é tão bom você falar: cara, eu estou repleto, eu estou voando na presença de Deus. Não é maravilhoso? Você fala: nossa, cara, veio essa situação difícil, eu consegui suportar, Deus me abençoou e deu outra estratégia e saiu de uma vez outra, e você fala: não vou conseguir. Você olha para a tua esposa, olha para a tua filha, olha para o teu filho e fala: a gente vai conseguir em nome de Jesus. Isso é fé, isso é ser cheio da presença de Deus. E é assim que eu aprendo que Deus vai fazendo comigo e com você, Ele vai restaurando, sabe? Essa restauração que a gente pode considerar que é transformar em novo, tá? É como o vaso do oleiro. Lembra de Jeremias 18? Lembra, Cláudio? Jeremias 18 vai dizer: Jeremias, desce lá a casa do oleiro e vê como ele faz o vaso. Mas o vaso se quebra, ele vai lá e faz de novo. E é assim comigo e com você. Deus, Ele está sempre fazendo isso, reconstruindo você, fazendo, restaurando você. Mas eu errei ali, pastor, eu dei uma mancada, eu errei. Mas o mais legal é o reconhecimento do erro, diante do erro. O mais importante é o reconhecimento. Quando eu reconheço, eu cresço. Agora o problema é quando o meu ego é maior do que o meu reconhecimento. Aí eu vou ficar nessa batalha comigo mesmo e com as pessoas que estão ao meu redor. Então a palavra de Deus nos ensina que quando eu sou cheio do Espírito Santo de Deus, eu sou restaurado todo o tempo. Todo o tempo tem restauração, 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 Silas. Porque a gente é o que? Falho, pecador, não é? E a gente precisa desse Senhor. A gente precisa do nosso Deus todo o tempo. Por que não ser cheio dele? Por que não ser cada vez mais repleto da presença do Espírito Santo de Deus? Cara, foi por muito sacrifício que o Senhor fez tudo isso por nós. É muito amor, concorda? Vamos lá em Romanos, capítulo 8. Olha só que bacana essa mensagem. Capítulo 8, verso 5.
Os que vivem segundo a carne têm a mente voltada para as vontades da natureza carnal. Entretanto, os que vivem de acordo com o Espírito têm a mente orientada para satisfazer o que o Espírito deseja. Vou ler de novo. Os que vivem segundo a carne têm a mente voltada para as vontades da natureza carnal. Entretanto, os que vivem de acordo com o Espírito têm a mente orientada para satisfazer o que o Espírito deseja. Olha que lindo isso. Viver de acordo com o Espírito. Que Espírito é esse? O Espírito Santo. Então está aí. Viver de acordo com o Espírito. É o que o Senhor soprou lá aos discípulos. Receba o Espírito Santo. É a mesma coisa que Ele faz comigo, com você, que Ele receba o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele precisa ser tratado à altura. Então a gente vai vendo que é essa a nossa missão. A minha, a sua, é uma missão. Lutar contra todo desejo carnal que me entristece o Espírito Santo. Quer agradar o Senhor, meu irmão? Quer agradar a Deus? Agrade o Espírito Santo. E você é templo do Espírito Santo. É aí o grande lance. Cara, se eu quero agradar o meu Deus, eu preciso ser cheio. E para ser cheio, eu preciso entender que eu sou templo. Então, tudo que me tira Ele, todos os meus erros, todas as minhas falhas, todas as minhas vontades carnais, estão em total desacordo com o que Jesus fez. Total desacordo. Então aí a mensagem da cruz, cara, não vai fazer sentido nenhum se eu continuo fazendo o pecado algo meu de estimação. Se o pecado continua sendo em mim ainda algo que toda hora eu passo a mãozinha e falo, beleza, pecado, fica aqui. Pecadinho, fica aqui. Pecadão, fica aqui também. Então a Bíblia vai nos ensinando que o verso 6 vai dizer, olha só, pois o modo de pensar da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Amém? Olha só, o modo de pensar da carne, às vezes parece satisfatório, não parece? Já para analisar isso? Parece que as vontades da carne, às vezes, é gostosa a vontade da carne. Fala, rapaz, o prazer da carne é embaçado. O negócio é tenso. Mas ela só se torna forte na minha vida quando eu alimento ela. O que eu faço para alimentar minha carne? Aí vai várias coisas, né? Mentira, prostituição, pornografia, né? Vícios, né? Feitiçaria, orgias, e aí vai. Então a palavra de Deus é muito séria em falar sobre o Espírito Santo, em falar sobre tudo, né? Mas quando fala sobre o Espírito Santo, ela vem dizer, pois o modo de pensar da carne é morte. Ela não fala, olha, o modo de pensar da carne, você pode dar um jeito. Não, é morte. E é morte espiritual. Se eu alimentar minha carne, não tem jeito. Então por isso que a gente precisa, por mais que eu fale, por mais que eu ministre na sua vida, se você não quiser ser cheio do Espírito Santo, esquece. Porque quem tem que querer é você. Eu sou apenas um vaso usado por Deus para abrir o caminho. Para falar, gente, é assim. Agora, se você quiser ou não quiser, cada um tem que buscar da maneira que a Bíblia nos ensina. Porque ela vai dizer que a mentalidade do Espírito é vida e paz. O que eu quero para a minha vida? Morte ou vida e paz? Vida e paz, né, irmão? E por que é tão difícil eu me encher do Espírito Santo, Rafa? Por que é tão difícil? Eu falo, cara, tem todos esses requisitos que a Bíblia me ensina em Gálatas 5, de ser cheio do Espírito Santo de Deus. E ela continua dizendo no verso 7, porque a mentalidade da carne, olha só, vai apertando o parafuso. A mentalidade da carne, ela é amiga de Deus? A mentalidade da carne é amiga de Deus?
é inimiga. É inimiga de Deus. Cara, se eu sirvo a Deus, presta atenção, pastor, é fácil de entender. Se eu sirvo a Deus, e cara, e a minha mentalidade é mundana, eu sou amigo de Deus. Eu sou inimigo de Deus. Olha só. Se eu não consigo me restabelecer com o Senhor, se aquele negócio da minha mente continua batendo, aquilo não é expulso. Porque muita gente fala, o coração tal, é mente. É o que está na tua mente. Começa tudo aqui. Então a palavra de Deus vai dizer, a mentalidade da carne é inimiga de Deus. E ponto final. Então tudo que tiver vindo para alimentar a tua carne, irmão, na sua vida, seja o que for, seja através de uma internet, seja através de uma televisão, seja através do celular, seja através de um amigo, através de uma pessoa que você conhece, através de um problema de trabalho, através de qualquer situação que faça você ser carnal, sai fora, corre, fuja da tentação, fuja, em nome de Jesus, amém? Porque olha só, a Bíblia vai dizer, aqueles que estão em pé, vigiem para que não caiam. A gente está em pé, tá? Então vigia, abre os olhos, não vacila, em nome de Jesus, amém? E ela vai dizer, olha, pois não submete à lei de Deus e nem consegue fazer. Então, por que a mentalidade da carne é inimiga de Deus? Por quê? Porque ela não se submete ao Senhor. Ela não é submissa a Deus. Lembra do que Tiago vai dizer? Submeta-se ao Senhor. Resista ao diabo e ele fugirá de vós. Submissão a Deus. Quando eu sou submisso ao Senhor, eu tenho força, eu tenho resistência contra qualquer cilada, contra qualquer mal. Então, os que vivem na carne não podem agradar a Deus. Amém? Então, os que vivem na carne não podem agradar a Deus. Ah, mas eu estou ainda, pastor, vou ser sincero para você, eu estou vivendo um lance que eu estou ainda agradando minha carne. Depois chama o pastor, a gente troca uma ideia, a gente conversa, eu te ajudo em nome de Jesus. Até você na internet que está nos vendo, precisa de ajuda espiritual, uma oração. A gente tem uma equipe aqui que em nome de Jesus vai poder te atender. E olha só, a palavra vai dizer que os que vivem na carne não podem agradar a Deus. Aí você fala, poxa, mas eu tenho uma área da minha vida que eu ainda estou agradando a carne. Lembra que eu falei, a gente precisa ser sincero. Se a gente ficar no meio fio, na minha conversa com Deus, Deus sabe de todas as coisas. A gente não consegue evoluir. Eu não consigo ser cheio do Espírito Santo de Deus se tem uma área da minha vida que ainda está pegando. Eu não consigo, não tem jeito. E aí eu vou buscar outras coisas para dizer que aquele problema não sou eu. Porque o ser humano já tem essa predisposição. Não, aquilo lá está resolvido. E você sabe que talvez não esteja resolvido. Então Deus está fazendo o que comigo e com você? Permitindo que a gente seja cheio do Espírito Santo de Deus, mas precisa começar realmente pelas minhas atitudes. Então, se eu tenho algo que eu estou vivendo, que é de acordo com a vontade da carne, eu sei que eu não vou poder agradar o meu Deus. Não tem jeito. Então, o que eu preciso fazer? Primeira coisa é ter a consciência de que está errado. Primeira coisa. Falar, cara, eu estou errado nesse ponto aqui. Só de fato de reconhecer, você já cresce. Só o fato de você falar, estou errado aqui, Senhor, me ajuda, você vai ver, Deus vai te dar estratégia. Deus vai colocar pessoas, irmão, Deus vai dar estratégia, Deus vai fazer. É só você falar, Senhor, eu quero mudar. Simples assim. E se posicionar. Beleza? Reconhecimento, posicionamento. É esses dois pontos que vão fazer você, meu irmão, ter a possibilidade de ser cheio do Espírito Santo de Deus. Ah, eu não reconheço e não me posiciono. Lascou, né? Ah, eu reconheço, mas eu não me posiciono. Sabe, eu reconheço o meu erro. Eu sei que eu estou errado. Mas o que você está fazendo para mudar? Nada. Entendeu?
Eu sei que eu sou um cara aqui, sou falho aqui. Mas o que você está fazendo, Rodrigo, para mudar isso aí? Não estou fazendo nada. Você não vai mudar. Não é varinha mágica, pirim-pim-pim. Esquece. É atitude, é joelho no chão, meu irmão. É busca, é orientação pastoral. A verdade é essa. É buscar cada vez mais, cara, ser cheio mesmo de Deus, das coisas de Deus. Então, olha só. Ele vai dizer no verso 9: vós, contudo, não está debaixo do domínio da carne. Vocês não foram chamados para estar debaixo do domínio da carne. Porque a palavra de Deus vai dizer: mas do Espírito, se é que de fato o Espírito de Deus habita em vós. Sacou? Então ele falando: vocês não foram chamados para viver da vontade da carne. Mas, se realmente vocês foram, né? Como diz a palavra, se é que de fato o Espírito de Deus habita na sua vida. E aí, uma parada que você tem que fazer, você e Deus. Então, Senhor, vamos trocar uma ideia. Como que eu estou aí? Eu quero ficar cheio com o Senhor, eu quero ficar com moral. Como que eu faço? Deus também vai te orientar. Deus também vai te falar. As coisas básicas a gente já sabe, os alicerces espirituais da vida de cada um, Pauzinho. O que é? Oração, jejum, entrega, leitura, meditação, igreja, comunhão. São os alicerces. Então a Bíblia, ela vai estar sempre nos ensinando. Olha o verso 11 que vai dizer: porque se viverdes de acordo com a carne, certamente morrereis. No entanto, se pelo Espírito fizeste mover os atos do corpo, vivereis. Olha que legal isso. Então olha só, se eu fizer a vontade da carne, não vai ter jeito. Agora, se eu, entretanto, fizeres, se pelo Espírito Santo morrer os atos do corpo, sabe, Senhor, isso não é agradável ao Senhor. Senhor, isso não pode permanecer na minha vida. Senhor, isso eu não aceito em nome de Jesus. Eu não quero isso na minha vida. A palavra de Deus vai dizer que nós seremos cada vez mais abençoados, porque todos são guiados pelo Espírito Santo de Deus, são filhos de Deus. Amém? E todos aqui nós somos filhos. Então você é guiado pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus está te orientando. Ele está te fazendo. Sabe por quê? Ele paga um alto preço por isso. Então, quando a gente falar de ressurreição, não esqueça do Espírito Santo. Quando a gente falar de ressurreição, o preço que foi pago e o que foi deixado para nós, o Espírito Santo de Deus. Cara, isso é precioso demais. Olha o verso 18 que vai dizer: estou absolutamente convencido de que os nossos sofrimentos do presente não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Eu adoro esse verso. Sabe por quê? Toda vez que eu me coloco numa luta, numa situação difícil, tem dois versos que eu uso na minha vida, que é aquela oração flecha. Lembra da oração flecha? Esses dois versos em Romanos aqui, cara, me dá um gás. Toda vez que eu tenho uma dificuldade, que eu falo: Senhor, eu não sei o que eu faço. Não sei. Tipo, bugou. Como que é aquele negócio que dá? Não é, Cláudio? Burnout? Minério também. Burnout fala, né? Rapaz, tipo, dá um pum. Você não sabe o que você faz, sabe o que você fala? Cara, que situação. E agora? A palavra de Deus vai me dizer, ela vai me encorajar no seguinte: eu estou absolutamente convencido de que o meu sofrimento é leve e momentâneo, perto da glória que será revelada. Então esse momento vai passar, porque o que está sendo feito para mim é muito maior. O que está sendo feito para você é muito maior. Então vai passar em nome de Jesus. Mas o crente precisa estar como? Posicionado. Certo, Vasco? A posição. Não vacila. E olha só o que vai dizer. Verso 24. Romanos 8. Porquanto
precisamente nessa esperança, fomos salvos. Contudo, esperança que nem se vê não é esperança, pois como pode alguém anelar por aquilo que está vendo? Vou ler de novo. Porquanto, precisamente nessa esperança fomos salvos. Quem é essa esperança? Jesus. Contudo, esperança que não se vê, esperança que se vê, perdão, não é esperança. Pois como pode alguém anelar por aquilo que está vendo? Você está vendo Jesus aqui? Você está vendo ele aqui? Mas a pergunta é, você sente ele? Aleluia, glórias a Deus. Você sente? Você sente a presença de Deus nesse lugar? Glórias a Deus. Feche teus olhos 5 segundos. Sinta a presença dele, em nome de Jesus. Sente a presença do Senhor. É nessa esperança que você é salvo. É a presença dele que se faz em nosso meio aqui. A Bíblia vai dizer, porém, se esperamos por algo que ainda não podemos ver, com paciência o aguardamos. Amém? Com paciência o aguardamos. Do mesmo modo, o Espírito que nos auxilia nas nossas fraquezas. Porque não sabemos como orar. No entanto, o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Na versão aqui, a King James vai falar impossíveis de serem expressos por meio de palavras. É aquele que sonda os corações, conhece perfeitamente a intenção do Espírito, porquanto o Espírito suplica pelos santos em conformidade com a vontade de Deus. E o outro verso que eu falei para vocês que eu uso sempre nas minhas batalhas é o verso 28. Olha lá. Estamos certos de que Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar todos os que o amam, do que foram chamados conforme o seu plano. Em outras versões, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor e buscam conforme o seu propósito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e buscam o Senhor. Palavra de promessa, usa para a tua vida em nome de Jesus. Amém? E ele vai dizer assim, ó. Porquanto aqueles que antecipadamente conheceu, também os predestinou, verso 29, para serem semelhantes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, este também chamou. E os que chamou, a esses igualmente justificou. E aos que justificou, também glorificou. Então você é predestinado, eu creio nisso. Somos predestinados. Somos chamados. Somos justificados. E seremos glorificados para a honra e glória do Senhor. Aleluia. Você é predestinado. Creia nisso. Você foi chamado. Você crê nisso? Que você foi chamado pelo Senhor? Aleluia. Crê nisso, William? Creio. Isso. Creio. Crê nisso, palavra? Crê nisso, igreja? Eu creio. Que você foi chamado, foi chamada. Crê nisso, Emily? Você foi justificado. Foi pago um alto preço. E por isso você será glorificado. Se você caminhar posicionado com Deus, cheio do Espírito Santo. Glórias a Deus. Recebe essa mensagem, fica na paz do Senhor, meu irmão. Glória a Deus, que seja uma mensagem que abençoe a tua vida. Guarda para você. Busque ser cheio do Espírito Santo de Deus e saiba que ser cheio do Espírito Santo de Deus é o que realmente agrada a Deus. Amém? Aleluia. Aleluia. Aplauda o Senhor. Deus é bom demais. Ô, glória! Aleluia. Você que nos assistiu até agora, obrigado, meu irmão. Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor e seja cheio do Espírito Santo de Deus. Amém? Glórias a Deus.